Então vamos agora conhecer um pouco uma outra maneira que nós podemos também utilizar como recurso no momento que nós estivermos pensando na edição de um questionário. O exemplo que eu dei anteriormente é aquele em que eu quero simplesmente não tenho nenhuma pergunta cadastrada no meu Moodle e eu quero cadastrar uma a uma para usar naquele questionário em específico. Um outro recurso que nós temos é um recurso para nós fazermos uso do banco de questões. E eu sempre sugiro que vocês tentem utilizar este banco de questões desde o início, por mais que ele pareça ser um pouco mais complicado num primeiro momento, em função de termos que criar categorias e tudo mais, ele é interessante de ser feito porque nós podemos, e aí eu vou mostrar para vocês ao final dessa nossa aula, como é que nós podemos criar, por exemplo, por meio de um banco de questões, provas diferentes para os alunos, por meio de questões que o Moodle faz de forma aleatória dentro de um grupo de questões. Então, tem diversas vantagens que o banco de questões nos possibilita. Então, se vocês quiserem, e eu sugiro, vamos tentar fazer um banco de questões e deste banco de questões nós configuramos o questionário. Então, deixa eu mostrar para vocês no sistema como é que funciona isso. No sistema, a gente já fez aquela configuração inicial do nosso questionário. Então, eu já coloquei o aviso que tem que dar para os alunos, qual vai ser o período de duração, quando que vai abrir, quando que vai fechar. Então, todas aquelas configurações iniciais nós já fizemos no questionário. Agora chegou o momento, como vocês podem ver aqui nessa tela, que nós chegamos naquele momento em que eu preciso editar o questionário, ou seja, inserir as questões que vão compor esse questionário. Então, tem aquela maneira que nós vimos em aulas anteriores, que é vir aqui em editar questionários e incluir questão a questão conforme nós fizemos, mas também tem uma outra forma, que é antes de nós criarmos essas questões, nós criarmos o nosso banco de questões. E onde é que vai estar o banco de questões dentro do nosso Moodle? Tem dois lugares que nós podemos configurar eles. Se vocês olharem aqui no final do bloco de administração, nós já temos aqui o campo de banco de questões. Um outro lugar que eu posso encontrar ele é voltando lá para a minha disciplina, e aqui até eu vou fazer um exemplo para vocês da minha disciplina do presencial, que tem o quê? Eu até deixei oculto aqui para os alunos, né? Deixei oculto. Como é que eu faço para deixar oculto, Anne? Para que os alunos não vejam, e aqui vocês podem verificar que está oculto para estudantes, lembrem que a gente vem aqui no campo em editar e, no caso aqui eu exibir, eu vou querer esconder o tópico. Então é importante, se vocês forem fazer diretamente na disciplina do presencial de vocês, é importante que a gente mantenha isso oculto para que os alunos não tenham acesso quando acessar o Moodle da nossa disciplina. Então vamos lá. Aqui no meu campo inicial, na minha página inicial, quando eu entro, eu tenho nesse bloco da administração também o banco de questões. Então, eu posso tanto vir por aqui, quanto naquele outro campo direto do questionário. Os dois irão para o mesmo caminho, que é este aqui. Quando eu clico em banco de questões, o que vocês vão verificar aqui? Que nós temos dentro do banco de questões algumas possibilidades. Uma delas é nós criarmos as questões uma a uma, assim como nós fizemos lá no nosso questionário. Depois eu tenho possibilidade de criar categorias de questões, e aqui é bacana a gente iniciar por essas categorias. Por quê? Porque quando eu penso em formar uma prova de uma forma aleatória para os meus alunos, eu não vou querer que simplesmente todas essas questões elas tenham o mesmo nome e sejam escolhidas com a mesma aleatoriedade. Então é bacana a gente criar categorias, porque, por exemplo, eu posso ter três tipos de questões que eu vou usar dentro da minha prova. Eu vou ter questões de verdadeiro e falso. Eu vou ter um outro bloco de questões que é questões de marcar, por exemplo, a resposta correta, e eu posso ter um outro que é
arrastar texto, arrastar na figura, ou então ainda, por exemplo, uma questão do tipo dissertativa. Então, dentro desses blocos, eu posso criar categorias e dentro desses blocos de questões eu posso depois fazer com que o Moodle crie aleatoriedade dentro dos tipos de questões. Uma outra maneira que eu posso, e aí é a sugestão que eu dou para vocês, é que a gente crie dentro do banco de questões categorias, além desses tipos de questões, também categorias por assunto. Porque, por exemplo, eu posso querer, eu estou trabalhando numa avaliação final, 5 assuntos diferentes. E eu quero que, no mínimo, a gente tenha uma questão de cada um desses 5 assuntos. Então, eu posso criando essas categorias conforme a minha organização e aquilo que eu quero que os alunos tenham nessa avaliação, por exemplo, por meio de um questionário. Então, nós podemos tanto começar pelas questões, ou seja, inserindo uma a uma, e após elas serem criadas, aí é que eu vou categorizá-las, ou eu já posso também vir aqui já criar as categorias e conforme eu for criando essas questões, eu já vou inserindo ela dentro das categorias previamente criadas. Uma outra maneira que nós temos é fazer importação e exportação de questões. Para que isso serve, Anne? Isso vai servir, pessoal, por exemplo, eu tenho 2 disciplinas, no meu caso, eu organizo, são 2 turmas com uma mesma disciplina, é a turma do matutino e a turma do noturno. Eu vou ter que criar todas as questões, banco de questões de novo dentro de cada um desses ambientes? Eles não se comunicam porque são ambientes diferentes. Então, eu faço uso desse recurso de exportar, por exemplo, baixar todo aquele meu banco de questões para um arquivo no meu computador, ou seja, crio todas elas numa disciplina e depois, com esse arquivo exportado, eu posso importar ele para o ambiente da minha disciplina que eu ainda não criei as questões. Então, todas aquelas que foram criadas naquele espaço podem ser importadas para um outro. Assim como nós fizemos, a gente discutiu na aula de importação, por exemplo, de tópicos, conteúdos, nós também temos essa possibilidade de fazer pelo banco de questões. Então, se eu tiver naquela decisão de ter criado lá no espaço do professor um ambiente teste, eu posso também ir lá naquele espaço do professor e importar para dentro do banco de questões das minhas disciplinas do presencial, certo? Então, tem essas possibilidades que nós podemos trabalhar aqui. Então, vamos lá, vamos começar. A gente começa aqui criando, por exemplo, categorias, certo? Vocês podem verificar que quando a gente inicia a disciplina, a gente não tem nada criado. Então, aqui eu vou trazer, por exemplo, um tipo de pergunta discursiva, certo? Então, eu vou criar várias questões do tipo discursivo e vou adicionar categoria. Depois, eu vou criar um outro que é de verdadeiro e falso. Então, vendo que eu coloco o nome, ele já vem para a categoria que eu quero, que é a categoria da minha disciplina, e eu vou adicionar categoria. Estão vendo que elas estão sendo criadas aqui? Então, as categorias, conforme eu for criando, elas vão sendo compostas aqui dentro do meu banco de questões. Eu posso também colocar, por exemplo, de resposta correta. Então, aquelas famosas questões de marcar que nós temos. Mas, Anne, eu não quero por tipo de questão, eu quero por assunto. Perfeito. Aqui eu estou criando um teste para vocês, para que a gente consiga pensar de uma forma mais ampla a nossa disciplina. Mas aqui vocês podem criar categorias e aí o que eu sugiro? Quanto mais categorias a gente criando aqui, mais vai nos facilitar a vida no momento que a gente estiver editando o nosso questionário. Por exemplo, eu poderia criar aqui ao invés de discursiva geral, eu poderia criar aqui discursiva do assunto A da minha disciplina, certo? O assunto A, o assunto que vocês têm. E não apenas discursiva de uma forma geral. Eu quero discursiva do assunto B. Por que é importante a gente criar isso? Porque assim a gente consegue depois, lá na edição do questionário, pegar essas questões específicas e criar aleatoriedade. Isso facilita
para que a gente crie provas que mantenham um padrão, o mesmo padrão para todos os alunos, certo? E a mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, questões de verdadeiro ou falso do assunto A. Vou adicionar a categoria verdadeiro ou falso do assunto B. Também vou adicionar a categoria. Mas, Anne, como é que ficou agora aqui essa categoria V e F? Ficou sobrando? Discursiva ficou sobrando? O que eu posso fazer dentro da edição? Aqui a gente está no campo de categorias. Eu posso excluir ou também eu posso editar essas categorias. Então, por exemplo, como eu criei para tópicos diferentes, eu posso vir aqui e excluir clicando nesse X. V e F, a mesma coisa. Como eu criei por assuntos, eu posso vir aqui nessa que está geral e fazer esta exclusão. Ficou a de resposta correta? Ok, então vamos excluir ela e vamos colocar aqui resposta correta. Aí a gente vai colocando os nomes conforme vocês forem se achando. Isso é muito pessoal de cada disciplina. Resposta correta do assunto B. Múltipla escolha, aí a gente pode dar o nome que a gente quiser para essas questões. Beleza? Então eu criei aqui 6 categorias. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a inserir as questões dentro dessas categorias. Então vamos lá, a gente volta aqui para o campo do banco de questões, questões. Cheguei aqui no banco de questões, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova questão. Mas em qual categoria eu quero? A gente pode colocar aqui na categoria, por exemplo, de questão discursiva A. Então, lá na questão de discursiva A, selecionei a categoria, agora eu vou criar uma nova questão dentro da discursiva A. Então, criei aqui, que tipo de questão? Ela é discursiva, ou seja, questões do tipo dissertação. E aí eu vou adicionar essa questão, daquela mesma maneira que nós fizemos quando eu botei aqueles 5 modelos de questões que que a gente discutiu como que nós fizemos para inserir questões. Então aqui, pessoal, chega naquele mesmo momento que nós já discutimos em aulas anteriores. É criar as questões com aquelas mesmas configurações, certo? Então eu vou criar questões, por exemplo, para esse campo. Vamos cancelar aqui só para eu explicar rapidamente para vocês. Terminei de criar a questão de discursiva A, eu venho aqui na categoria e vou criar da discursiva B. Selecionei discursiva B, vou criar uma nova questão. E assim eu vou para todas as categorias que eu criei, certo? Terminei de criar todas as questões aqui das categorias, a gente vai conseguir ter um banco de questões para depois levar lá para a nossa edição de um questionário, certo? Então eu vou criar uma aqui rapidamente com vocês, só para a gente ver como que fica criado. E depois eu vou voltar com esse vídeo já com as questões todas criadas para a gente ver como que faz para escolher dentro do nosso questionário essas questões. Então eu estou lá, questão de verdadeiro e falso. Eu vou adicionar uma questão, lembrem, como a gente falou na aula anterior, nome da questão ela é para mim, certo? Então, verdadeiro e falso. Aí eu já coloco aqui A1, por exemplo, que eu sei que é do assunto A e a primeira questão. E aí aqui na questão de verdadeiro e falso é que eu vou trazer a questão de verdadeiro e falso. Questão de verdadeiro e falso, eu vou criar aqui, por exemplo, um texto da questão. O curso de Moodle básico aconteceu em janeiro de 2020, por exemplo, certo? Criei aqui um exemplo hipotético para nós. Então, o aluno vai ter que colocar verdadeiro e falso sobre essa afirmativa.
Então, a gente vem aqui, o feedback geral, conforme a gente viu, essa resposta ela está certa ou errada, ou falsa, ela é falsa. E lembram que a gente pode dar feedbacks para o aluno conforme a questão. Então, o que eu poderia dar de feedback aqui? Rapidamente. Feedback de verdadeiro. Então, a questão está... é falsa. Pois a afirmativa correta seria... certo? Então, eu posso criar o feedback para o nosso aluno. O curso de Moodle básico aconteceu em agosto de 2020. Eu posso, inclusive, grifar aqui para o aluno. Lembro que a gente tem esse campo aqui que nós podemos fazer a edição. Clicando aqui em expandir barra de ferramentas, eu posso tanto deixar o agosto em negrito, também posso colocar, por exemplo, ele em vermelho. Então, o aluno vai estar... E aí, aqui também eu posso criar um feedback para a resposta falsa. Aí, pode escrever para o aluno, correto, a questão é falsa, pois a afirmativa correta seria. Posso dar o mesmo feedback para o aluno, certo? Para ele, de fato, se certificar que ele respondeu corretamente. Vou salvar e continuar editando. Aqui, ok. E eu posso pré-visualizar a questão. No momento que eu pré-visualizo, conforme a gente viu anteriormente, nós vamos entrar naquela e eu posso, inclusive, preencher com as respostas corretas para que a gente consiga ter certeza de que nós colocamos a opção correta, certo? Então, com isso, eu criei, vou lá e vou salvar mudanças. E eu tenho aqui, como vocês podem verificar, dentro do meu banco de questões, dentro do VIF, agora a gente vem aqui, ó, o que aconteceu, conforme eu vou criando as questões dentro do banco de questões, ele vai me dando quantas questões eu tenho dentro de cada um desses assuntos. Então, eu venho aqui em questões, que é onde eu estou, e se eu quiser ver todas as questões que eu tenho criada, basta eu vir aqui e não selecionar a categoria, vir aqui em padrão para a disciplina. Quando eu venho em padrão para a disciplina, ele tá vendo o que ele vai acontecer? Ele vai dizer que, cadê as questões? Eu vou ter que ir em cada uma delas para identificar. Então, a gente consegue vendo por categoria todas elas. Então, eu vou dar uma pausa aqui, vou inserir alguns exemplos de questões dentro de cada uma dessas categorias e depois, com essas questões já criadas, eu volto com um vídeo para a gente mostrar como que nós vamos fazer para editar um questionário por meio de um banco de questões. Depois de criar todas as questões dentro do nosso banco de questões, nós vamos verificar como que elas estão. E tem algumas outras formas também, pessoal, da gente conseguir criar, por exemplo, eu quero criar subcategorias dentro de uma categoria. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que era para a gente criar, por exemplo, categorias. Aqui nas categorias que nós criamos, por exemplo, a gente criou uma categoria inteira, discursiva do A, discursiva do B. O que eu poderia estar criando? A gente poderia estar criando questões discursivas em subcategorias. Por exemplo, essa aqui eu poderia clicar nesta flecha aqui que vai para a direita e verifiquem que ele vai aparecer criar descendente da discursiva assunto A. Então, criou o descendente, ela vai automaticamente dentro do campo maior discursiva, ela vai ficar como uma subcategoria. Então, a gente pode aqui, voltando, a gente clica nessa flecha à esquerda, ela volta, e assim nós podemos ir ajustando aqui o nosso questionário. Então, depois que eu criei essas categorias, estão ajustadas, estão conforme eu gostaria que elas estivessem, ou seja, o meu banco de questões está pronto. Eu coloquei apenas algumas questões aqui, pessoal, mas aqui nós poderíamos ter diversas questões, certo? Dentro de cada categoria. Quanto mais questões nós tivermos dentro das categorias, melhor fica a questão da escolha da aleatoriedade pelo Moodle no momento que eu estiver pensando na edição do meu questionário. Então, eu criei aqui todas as categorias
eu posso agora ir lá no meu questionário e editar quais vão ser as questões que vão compor ele. Então, voltamos lá para a nossa disciplina. Vamos entrar dentro da avaliação final. Então, cliquei em avaliação final. Sempre no bloco de administração que fica aqui ao lado, aí vai depender da configuração que vocês têm no Moodle de vocês. Ou nós viemos aqui em editar questionários, ou nesse campo aqui, quando eu ainda não comecei a edição do questionário. Então, se eu já comecei e não concluí, a gente sempre tem que vir nesse bloco e editar questionário. Então, ao colocar editar questionário, é aquela mesma ideia que nós já falamos na aula anteriormente. A gente tem que vir aqui em adicionar, e agora é que é a diferença da outra aula que nós falamos. Antes, a gente simplesmente vinha aqui e adicionava novas questões para criar o nosso questionário. Agora, eu posso criar o meu questionário por meio de questões do meu banco de questões. Então, eu vou aqui no mais, vou colocar banco de questões e o Moodle ele vai abrir aqui quais são as questões que eu quero. Então, por exemplo, eu criei aqui uma que é uma categoria do meu assunto B na minha disciplina, que eu quero que todos os alunos respondam ela, porque ela é essencial para o entendimento de um tópico X. Então, eu vou clicar nessa aqui, discursiva, e nós vamos o quê? Adicionar essa questão. A gente clica aqui nesse item para selecionar e nós vamos adicionar perguntas selecionadas ao questionário. Então, na primeira página, eu já tenho a questão discursiva. Agora, eu vou adicionar logo abaixo questões do tipo aleatória, ou seja, dentro de cada um daqueles itens, eu quero questões de forma aleatória. Como é que eu faço? Eu vou escolher, por exemplo, aqui, questão discursiva, eu tenho 3 questões. Só que dessas 3 questões, o que eu quero? Que apenas uma delas, o Moodle, de forma aleatória, ele escolha para mim. Então, como é que eu faço para selecionar? Eu tenho 3 questões e eu tenho que dizer ao Moodle aqui qual é o número de questões aleatórias que eu quero desta categoria que está no meu banco de questões. Então, eu tenho número de questões, eu posso escolher até 3, aqui no caso, que aí vão ser todas as questões. Mas nesse caso, eu quero escolher apenas uma questão. Então, no momento que eu venho aqui e escolho uma, a gente tem as 3 questões que estão compostas, inclusive com os nomes que a gente deu naquele nome que só nós, enquanto gestores lá, editores do questionário, temos acesso, e eu vou adicionar questões aleatórias. Vocês vão verificar que o quê? Veio apenas uma questão. Agora eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, novamente adicionar uma questão aleatória de um grupo, por exemplo, maior, que é o meu grupo de verdadeiro e falso, que eu tenho aqui dentro 6 questões dentro desse assunto A. Então, dentro dessas 6 questões, eu quero que o Moodle escolha 3 questões. Então, eu tenho um bloco de 6 e eu vou querer 3 questões sobre esse assunto, ou 2 ou uma, conforme vocês quiserem e pensaram a organização da avaliação final de vocês. Então, eu vim aqui, vou colocar que eu quero 3 questões desta categoria do meu assunto A e eu vou adicionar questões aleatórias. Verifiquem que aconteceu o quê? Nós temos aqui 3 questões adicionadas que vêm justamente desse ponto. Eu posso clicar nesse aqui e ver todas as questões possíveis e assim sucessivamente, certo? Então, assim, pessoal, nós vamos formando a nossa prova. Então, eu posso adicionar novamente do banco de questões, que aí o Moodle ele não vai clicar de forma aleatória, ele vai pegar uma daquele bloco. Por exemplo, eu quero que os alunos respondam uma questão de verdadeiro e falso do meu assunto B. Aí eu vou ter aqui as 3 tipos de questões. Eu quero que todos os alunos respondam esta aqui. Então, eu seleciono aquela que eu quero e eu vou adicionar perguntas ao questionário. Então, ele trouxe para cá da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, nessa questão do banco de questões, eu posso ir adicionando. Mas, Anne, lembrei de uma questão agora que não foi criada no banco de questões. O que eu posso fazer?
eu posso novamente vir aqui em adicionar uma nova questão e criar uma nova questão, certo? Então, eu venho aqui, eu quero criar, por exemplo, uma questão de verdadeiro e falso, que eu esqueci, que não tinha lá. E aqui no momento, eu já vou dizer para o Moodle em qual categoria que eu quero que essa nova questão ela seja adicionada. Então, por exemplo, é uma categoria, uma questão de verdadeiro e falso do assunto B. Então, eu venho aqui novamente vou criar uma nova questão. Então, verdadeiro e falso do assunto B, vou pôr 4, por exemplo. E aí, vou criar lá a minha questão. Novamente, o Moodle ajuda a nossa vida. Beleza, né? Então, essa questão, ela é questão verdadeira, certo? Tô dando, pessoal, aqui exemplos para a gente facilitando e aí a gente vai trabalhando com vários itens dentro da nossa disciplina. Então, beleza, criei 7 perguntas. Esse aqui é o meu questionário. Nossa, Anne, mas tinha mais de múltipla escolha lá que tu não selecionou? Então, o banco de questões, pessoal, a gente forma conforme nós queremos. Então, a gente vai adicionando conforme vocês querem. O que eu posso fazer aqui? 2 coisas que eu tenho que pensar. É na organização aqui, nas páginas. Eu quero que cada questão apareça numa página separada ou eu quero agrupar, por exemplo. Então, a gente pode, todas essas questões aqui de verdadeiro e falso, que são do assunto A, por exemplo, eu posso colocá-las todas numa mesma página. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse campo em remover quebra de página. Novamente venho entre a questão 4 e 5 e eu vou remover quebra de página. Não, Anne, mas eu quero deixar a 13 e a 4 junto e quero deixar a 5 separada. Então, eu venho nesse campo novamente em adicionar, certo? Então, a gente pode, e aqui a questão das páginas, a gente pode ir trabalhando tanto a questão da página quanto a questão de títulos das sessões. Então, por exemplo, aqui na seção 1, eu tenho as questões dissertativas. Então, é o nome que eu vou dar. No caso, dissertativa, porque eu só tenho uma, né? No bloco 2, eu também quero adicionar o campo Anne, mas ela também é do tipo dissertativa. Será que não vale a pena colocar as duas juntos? Aí vai da questão e da organização de vocês. Quero deixar um nome, por exemplo, nessas de verdadeiro e falso, um nome em cima, blocos separados. Então, eu venho aqui no campo onde eu quero adicionar novo título da sessão, e aí também vai abrir esse novo título assim como está lá em cima. E eu venho nesse lápis aqui e eu vou verdadeiro e falso. E vou dar um Enter para ele, não quero mais, acho que ficou, no momento que eu visualizei, esse título ficou muito quebrado. Então, eu também posso vir aqui e remover todos esses títulos, certo? Aqui também eu posso vir no lápis e excluir se eu não quiser deixar esses nomes. Então, assim eu vou organizar como que o meu aluno vai enxergar esse questionário. Um outro ponto que eu preciso ter um cuidado é a questão de se eu quero e qual vai ser o total o total da avaliação. Nota máxima é 10. Verifiquem que aqui nós temos um total que ele está me dando, que está dando 7. Eu sempre sugiro que vocês tentem fechar em 10, porque aí o aluno já consegue verificar qual é o peso que vai compor na nota. Então, por exemplo, essa questão aqui, que é uma questão essencial, eu vou querer que ele tenha 2. Então, eu coloco 2 e dou um Enter. Esta outra, que é discursiva e aleatória, percebam lá, tá 8. Eu também vou querer que ela tenha um peso 2. Escrevo 2, dou um Enter. Quanto ficou? Tá em 9. Ainda falta um ponto para a gente compor. Então, por exemplo, eu vou querer que essa última questão, que não é aleatória e que todo mundo vai responder ela, também tenha peso 2. Então, somando todos os itens, eu tenho o total de avaliações em 10, que facilita a questão do aluno verificar o peso de cada questão. Por fim, se eu quero misturar as questões, então eu venho aqui, deixo selecionado dentro de cada um desses blocos
como é que eu quero que essas questões se comportem. Então, eu também tenho a possibilidade, quando eu quebro em títulos de sessões, a questão de misturar as questões. Configurei meu questionário, agora a gente vem aqui em visualização prévia. No momento que eu venho em visualização prévia, é como se eu estivesse, enquanto aluno, verificando como que ele vai enxergar esse questionário. Então, nós temos aqui a avaliação final, ele tem todas as indicações e é importante que a gente faça isso lá na parte das configurações, como que vai funcionar. E como eu defini que ele tem um limite de tempo, o próprio Moodle, no momento que o aluno vai começar, ele já está dizendo, ó, vai ter tempo? Vai começar se tu começar a iniciar a tentativa. Então, no momento que ele coloca iniciar a tentativa, é assim que ele vai enxergar. Então, as questões dissertativas 1 e 2, lembro que a gente deixou uma em cada página, mas elas estão unidas em um bloco. Então, a gente tem a primeira questão, estão vendo aqui a questão do vale 2 pontos? O aluno já vai sabendo, então, o quanto ele ainda vale cada questão, o quanto ele tem de tempo restante, e nós vamos próxima página. E assim o aluno vai verificando, certo? Vai fazendo todas as questões até terminar a sua prova. Então, pessoal, a questão da avaliação e do banco de questões, eu sugiro que vocês tentem utilizá-lo, porque ele vai ser um grande aliado nosso no momento em que nós estivermos pensando as nossas, principalmente aquelas avaliações que nós vamos precisar fazer no momento das disciplinas, caso eu opte por essa estratégia de fazer, por exemplo, uma prova, uma avaliação na minha disciplina. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais como tentar pensar na questão de mitigar um pouco esses problemas que nós podemos ter de passar respostas entre os alunos, e isso é um ponto importante de nós criarmos um banco de questões, e quanto mais questões distintas nós tivermos dentro do nosso banco de questões e utilizarmos o recurso de adicionar a aleatoriedade para dentro das questões, mais nós vamos conseguir ter provas distintas para os nossos alunos, e isso vai nos ajudar nesse momento, certo? Então, espero que tenha ajudá-los nesse momento, e nos encontramos. Até a próxima e um abraço!